as descrições biográficas que ele teria abandonado a sua vida naquele exato momento, abandonado a esposa, o filho, o pai, o palácio, os bens, tudo que ele possuía, e enveredou por uma linha ascética, de mortificação, de privação, tentando encontrar a paz, a planificação, a iluminação interior. Mas ao cabo de alguns anos, ele estava muito cansado, esquálido, muito magro, desmotivado, porque não havia, através do ascetismo, encontrado aquilo que ele procurava, porque ele seguia consigo cheio de perguntas, de interrogações, de conflitos, de perturbações. E aí ele resolve abandonar aquele caminho. Encontra uma árvore, se posiciona embaixo dela, uma árvore frondosa, e toma a seguinte atitude, que não sairia dali antes de encontrar a iluminação. E ele fica indefinidamente, até que ele tem um insight, um momento de iluminação. E ele descobre, através do caminho do meio, a alternativa ideal para se solucionar os conflitos que se possuem em si e para se libertar do sofrimento. E a partir daí ele desenvolve o que é conhecido no budismo como as 4 nobres verdades. A primeira verdade, a primeira conclusão que Buda chega nesse processo de meditação. Então ele vê que a vida cheia de prazeres não solucionava suas questões internas. A vida também afastada de tudo, de ascetismo, de mortificação, de jejuns intermináveis e por aí vai, também não o preencher internamente. Então ele chega à primeira conclusão, que a vida é dor, a vida é sofrimento. É a primeira nobre verdade. A segunda nobre verdade, a dor, o sofrimento, vem do apego. Vem das ilusões existenciais. A terceira nobre verdade afirma que a libertação do apego provoca a libertação da dor, do sofrimento. E aí se chega na quarta nobre verdade, que é o caminho óptico, que são 8 passos, na verdade uma espécie de exercícios espirituais para se libertar do sofrimento e atingir o que no budismo é chamado de nirvana. Não existe um consenso do que significa o nirvana. O Espiritismo interpreta o nirvana como sendo o processo da planificação, o processo de completar o desenvolvimento espiritual do ser. Quando o ser, imaginemos uma árvore, a árvore veio da semente, foi se desenvolvendo até a condição de produzir frutos. Ela cumpriu o seu estágio de desenvolvimento. Ela está plena. Só um dos seus frutos, pelas sementes que produzem, é capaz de produzir inúmeras outras árvores. Então ela atingiu o seu processo de desenvolvimento. Para o Espiritismo, o ser humano está na Terra para aprender, para evoluir através das reencarnações sucessivas. E esse processo se dará até o momento em que ele atinja determinado ponto na sua evolução em que a sua consciência esteja alinhada com a consciência divina, algo que todos nós precisamos aspirar. Que a nossa consciência consiga estar em harmonia e integração com a consciência de Deus. Então o Espiritismo faz essa interpretação do nirvana. Buda afirma... Buda nasceu então no meio brahmanista, que veio no meio vedista, onde são comuns o princípio da imortalidade, da reencarnação, da comunicação com o mundo espiritual. E ele afirma que
enquanto o ser humano não consegue resolver o que está aqui dentro, ele não rompe a roda do samsara, que seria o ciclo das reencarnações inferiores. Fica voltando, vai para o mundo espiritual, fica um tempo lá, volta para cá, porque não conseguiu resolver as questões internas, as questões de dentro. E o mesmo Espiritismo diz na atualidade, que nós reencarnamos porque nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir. E nós crescemos e evoluímos quando trabalhamos as questões de dentro. As questões íntimas do nosso ser. E o problema é que muitas vezes nós passamos a vida inteira ao largo dessas questões, sendo que foram elas que nos trouxeram para cá, para a nossa circunstância específica. O filósofo Ortega y Gasset costumava dizer: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Isso cabe para o ser espiritual. Nós estamos numa circunstância específica, no tempo e no espaço em que nos localizamos no momento, e isso não é à toa. Isso obedece às leis magnânimas estatuídas por Deus, que nos trouxeram e nos localizaram exatamente onde devemos estar, com as pessoas com as quais precisamos estar para resolver as questões de dentro. Não é à toa que a gente está numa determinada família, com determinado pai, com determinada mãe, com determinada esposa, com determinado esposo, com determinado filho, com determinada filha. Isso tudo obedece um plano anterior, do qual nós participamos de acordo com a nossa consciência espiritual antes de virmos para cá. Mas justamente para resolver as questões de dentro. E como dizíamos antes, o problema é que muitas vezes nós passamos a vida inteira, que é tão rápida, por mais longeva, por mais duradoura que seja a vida terrena, ela passa muito séria, muito rápido. E às vezes a vida passa e nós ficamos ao largo. Não fizemos o que viemos para cá fazer, que é se voltar para o nosso mundo interior, ver o que está ali, o que nós precisamos desenvolver, o que nós precisamos trabalhar. E isso se reflete o tempo inteiro na forma como nós nos relacionamos, vivemos e convivemos com os nossos semelhantes. Na forma como a gente interage, vem à tona os nossos conteúdos internos, que precisam ser percebidos por nós. A gente precisa se conscientizar acerca deles para poder trabalhá-los, reforçá-los, se for o caso, forem positivos, mas tentar educá-los, transformá-los, modificá-los quando não sejam positivos, quando não sejam favoráveis, como a irritação, a ansiedade, o medo, as dificuldades de se relacionar com determinadas pessoas, a impaciência, a angústia, o ressentimento, a dificuldade de perdoar. Já aconteceu há muito tempo, mas ainda não consigo lidar com aquilo. Nós precisamos aproveitar o tempo, porque a gente veio para cá para isso, para resolver as questões de dentro. Então, Joana de Ângeles, ao longo de todo o livro Plenitude, a partir da análise da vida de Buda, das 4 nobres verdades, a partir da proposta evangélica, porque o sofrimento é algo muito forte no cristianismo. Se a gente for só citar o período entre o Getsemane e o Gólgota, é quase inimaginável o sofrimento, a dor, as dificuldades superlativas enfrentadas por Jesus. A gente tem dificuldade para entender como um homem conseguiu suportar, passar por tudo aquilo, e ele faz com superioridade, com segurança íntima, com muito amor
e com perdão incondicional àqueles que estavam fazendo aquilo para Ele, nos apontando o caminho, enfocando a necessidade do perdão, enfocando a necessidade, sobretudo, do amor, como a melhor forma que nós temos de nos libertarmos das dificuldades, dos sofrimentos, dos problemas da vida. Às vezes nos inquieta muito, nos incomoda muito o mal que os outros nos fazem, nos sentimos os injustiçados, quando nós sabemos que à luz da reencarnação tudo é causa e efeito. Se nós não encontramos, isso Allan Kardec escreve lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item Justiça das Aflições. Se nós não encontramos na atualidade a causa daquilo que provoca a nossa dor, o nosso sofrimento, nós necessariamente devemos encontrá-la nas vidas anteriores. Então, muitas vezes, nos sentimos os maiores injustiçados. E Joana de Ângeles tem uma colocação muito interessante nesse sentido, que ela afirma que o mal que o outro me faz, não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço ao outro, porque me torna mal. Então, é uma colocação belíssima. É muito sublime. E ao longo dessa sua obra Plenitude, através dessa análise do budismo, do cristianismo e do espiritismo, ela vai reflexionando e nos convidando a essa viagem interior, ao trabalho espiritual que nós temos que fazer, a superação dessas mazelas que carregamos conosco, em busca da libertação definitiva, em direção da plenitude, da completude. Fica o convite para se conhecer essa obra, para conhecer a série completa, a série psicológica completa. Se encontra muitas palestras do próprio Divaldo Franco abordando temas psicológicos que são importantes para que a gente consiga, ao nos iluminarmos interiormente, conseguirmos ter luz própria para não nos perdermos pela escuridão, pelas trevas do caminho que nos encontramos. Nós precisamos de luz para ver, nós precisamos de luz para nos guiar, nós precisamos de luz para nos sentirmos bem. Então fica esse convite. Agradecemos a atenção de todos e pedimos a Jesus, o nosso Mestre, que siga nos abençoando e nos auxilie nessa tarefa tão difícil e espinhosa que é do autoconhecimento, de trabalhar as questões aqui de dentro e da autotransformação. Que Deus nos abençoe.